Papo de Engenharia com Renata Gomes. Esse podcast é para vocês, seja construtores, engenheiros, arquitetos, qualquer profissional ligado nessa área da construção civil. A gente traz aqui convidados que sejam relevantes para assuntos que é de interesse nosso. E hoje eu trouxe aqui para o nosso bate-papo Charles Bellarmino. Charles Bellarmino, ele é advogado, especialista nessa área do direito imobiliário, não é isso, Charles? Isso, Charles, seja bem-vindo aqui ao nosso Papo de Engenharia. Muito obrigado, Renata. Quero dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço voltado à construção civil, esse setor da economia que movimenta o nosso país. Está dividindo com você, que é uma amiga querida da nossa família há muitos anos. Como você falou, meu nome é Charles Bellarmino, eu sou advogado, graduado aí pela Universidade Federal de Alagoas. Depois de muito relutar para não entrar no mercado da construção civil, eu acabei me especializando em direito imobiliário. É uma história até engraçada. E estamos aí. Sou professor universitário, tenho um curso de formação para imobiliário que ensina advogados a atuarem, né, no direito imobiliário, essa área do direito que tem uma alta demanda e baixa concorrência, poucos profissionais especializados. E é um prazer dividir essa bancada, essa mesa com você. Realmente, Charles, é um prazer grande ter aqui com você comigo. E você sabe que sua mãe foi a pessoa que me deu a oportunidade de eu ingressar na minha primeira empresa que eu trabalhei. Foi Sheila. Eu hoje honro muito Sheila, tenho uma gratidão muito grande a ela por ela ter me dado essa oportunidade, Charles. E faz 12 anos. O tempo passa. A pessoa te conhece há 12 anos atrás. 12 anos, eu tinha 14 anos. Sheila me deu essa oportunidade e assim, eu estou aqui hoje, primeiramente Deus, né? Claro. Que é o nosso mentor, que é quem nos capacita. E Sheila deu essa oportunidade que eu estou lá até hoje. Ela também me puxou para a construção civil. Eu não queria saber de obra. Até uma história que envolve família. Você conhece nossa família, né? Minha mãe, quando ela tinha 16 anos, ela perdeu o irmão. E o nome dele também era Charles. Meu avô era construtor, então Charles era o sucessor natural do meu avô. Era aquele que ele idealizava, que queria que fosse dar continuidade à empresa dele. Infelizmente, logo depois que ele fez 18 anos, o Charles foi assassinado. Minha mãe prometeu aos avós que, quando ela tivesse o primeiro filho homem, ele também se chamaria Charles. Então imagina ali que eu fui o primeiro neto, o neto preferido, desculpe meus irmãos. Assim, e muito ligado aos meus avós. O meu avô sempre dizia, meu filho, eu quero que você seja engenheiro, Eu me lembro que teve uma vez uma briga na escola, aí eu apartei lá, fiquei, rapaz, acho que eu vou dar um bom advogado. Aí eu cheguei, voinho, quero advogado. Ele não vai para advocacia não, porque advocacia não dá dinheiro não. Tem que ser engenheiro. Meu avô morreu quando eu tinha 11 anos. E eu decidi que não vou para engenharia, não quero saber de obra. E foi. Sou um homem das ciências humanas. Quando eu estava no meio do curso, minha mãe, rapaz, Charles, olha as possibilidades que o direito tem com o mercado imobiliário, tem as possibilidades que tem. Eu não quero saber disso não, quero ser advogado empresarial, tributário. No meio do curso também comecei a namorar minha esposa. Aí eu digo que no final eu fui cercado por isso. Ela não é da engenharia, ela é médica, mas o meu sogro é construtor. Eita! Ele faz casas de alto padrão aqui em Maceió. Então, quando eu fui perceber, eu já estava envolvido também, prestando consultoria para ele antes de terminar a faculdade. E a minha sogra é arquiteta. Então, quando eu fui ver, eu estava cercado de novo. Eita. Eu fugi da construção civil, mas a construção civil foi atrás de mim, não teve jeito. Que bom, né? Que história. A construção e o direito. O que é que você diz que essas duas profissões se correlacionam, Charles? Acho que a gente tem que entender, assim, primeiro de maneira macro. A construção civil é um dos pilares da economia do Brasil. Tanto é que a gente vê diversas notícias de o mercado da construção civil gerou milhares de empregos todos os anos. A construção civil movimenta, independente do governo, seja um governo de esquerda, seja um governo de direita, ele sempre impulsiona o mercado da construção civil. Por exemplo, nós estávamos no governo Bolsonaro, nós tivemos a redução da taxa de juros. A redução dessa taxa de juros fez com que o crédito imobiliário fosse impulsionado. Hoje, no governo Lula, nós temos uma outra forma de impulsionar a construção civil. Estamos vendo um crescimento absurdo do Minha Casa Minha Vida. Então, cada vez mais ampliou-se, teve esse novo Minha Casa Minha Vida. Então, a construção civil ela é um setor da economia.
movimenta o país e tem diversos profissionais, diretos e indiretos. O direito ele chega para normatizar, para cuidar dessas normas e dessas relações que envolvem a construção civil, que é um mercado que movimenta muito recurso. Você vai fazer uma incorporação, um VGV de 30, 40, 50 milhões de reais. Você vai para um condomínio, você tem ali o patrimônio de diversas famílias. Então, o direito vem para regulamentar, o direito imobiliário especificamente, é o conjunto de regras e normas aí que disciplina essas relações humanas do mercado da construção civil. Eu brinco que o mercado da construção civil é o ator principal e o direito ali ele é o coprodutor que vai ajustando para o autor brilhar, que é o empreendedor, que é o construtor, que é o engenheiro, o arquiteto. Eu acho que toda a área de atuação precisa ter um advogado por perto, né? Isso, recomendo para evitar futuras dores de cabeça. Futuras dores de cabeça. E existe, né, Charles, o direito imobiliário e existe o direito condominial. Eu falo nisso porque eu atuo muito nessa área do direito condominial. Então, para quem está aqui nos assistindo, como é que você pode diferenciar direito imobiliário de direito condominial? O direito imobiliário ele é o aspecto geral, ele é a disciplina. E dentro do direito imobiliário nós temos sub-áreas. Nós temos o direito de construção, o direito da incorporação, nós temos a parte de contratos imobiliários e dentro dessas áreas nós temos o direito condominial, que é exatamente esse conjunto de regras, normas, princípios que vai regulamentar o convívio e a manutenção daquele bem comum dessa propriedade, né? Seja um condomínio horizontal, seja um condomínio de casa, seja um condomínio de prédios. Certo. Ô Charles, quando a gente fala de condomínios, né? Aí o direito condominial existe para regulamentar essa convivência, digamos assim, do condôminos, dos síndicos que fazem parte daquele condomínio. Quando a gente fala de condomínio, envolve mudanças, envolve conflitos, né? E por isso o direito condominial ele está lá para agir de forma transparente, para que toda aquela gestão seja feita de forma transparente. Aí vamos lá. Eu atuo hoje nessa área de entrega de apartamentos em condomínios novos. E aí, às vezes, as pessoas é a primeira vez que está morando num condomínio. Existe naquela primeira reunião aquela parte de documentações, né? Que é a convenção, enfim. Uhum. O que é que você recomenda para essa pessoa que está comprando esse apartamento? Ele tem que ter atenção na hora de validar tanto a convenção como o regimento interno desse condomínio. Pronto, você comprou um empreendimento na planta. Você está recebendo aquele momento lindo de entrega das chaves, a construtora faz uma grande celebração. Primeiro princípio básico é participe das reuniões. Da Assembleia Geral. Porque para ter a aprovação desse regimento interno, dessa convenção de condomínio, ela tem que ter um quórum qualificado. Então, é importante que você vá para a reunião e depois, ou até durante a reunião, ou até antes a construtora lhe oferecer, você leia esse projeto piloto, esse pré-projeto da convenção de condomínio e do regimento interno para definir as regras gerais que vão nortear a convivência do condomínio. Porque dentro do condomínio nós temos ali pessoas diversas, com crenças diferentes, com princípios diferentes, com culturas diferentes e que estão convivendo num ambiente comum e mais do que isso, são coproprietárias de determinado bem. Quando a gente vê ali um contrato de compra e venda de imóvel na planta, a gente tem lá área privativa, ele tem lá 120, 110, 130 metros quadrados de área privativa, mas ele também tem uma porcentagem de área comum, que é dividido junto com os outros condôminos. Então ele tem que se enquadrar nessas regras básicas de convivência e também preservar esse bem comum, esse patrimônio comum de todos, porque se o prédio não estiver bem cuidado, vai acabar prejudicando o valor do seu bem privativo. Isso é todo um conjunto que envolve essas relações. Ô Charles, quais são os principais direitos e deveres de um condômino? Vamos lá. Primeiro, os condôminos eles têm os direitos de usufruir das suas áreas comuns e das suas áreas privativas. Então, ele tem direito ao acesso ao condomínio e ele tem como deveres. O principal dever é pagar o condomínio e suas respectivas taxas, porque nada se sustenta sozinho, é preciso ter um financiamento. E ele também tem a obrigação de conviver e de respeitar essas regras que foram estabelecidas exatamente na convenção do condomínio e no regimento interno. Ele precisa, mais do que isso, juridicamente nós falamos que nós temos um dever
de boa-fé nas nossas relações. É. E esse é um princípio que eu digo, é um princípio criado por Charles, que é o princípio do bom senso. Então, assim, o condômino precisa ter o princípio do bom senso, entender as relações, saber respeitar os espaços comuns. E, em contrapartida, ele vai ter direito de ter um prédio bem preservado, de ter o seu patrimônio comum, porque ele é dono daquilo também. Qual é a ideia de um condomínio? É mais de um proprietário. Então, nós temos condomínios que não são edilícios, condomínio de casa, sei lá, eu herdei uma casa, ficou metade da casa, recebi 50% da casa, a outra 50% foi meu irmão. É porque não tem como partir a casa no meio. Vai ser o condomínio tradicional. Mas o condomínio edilício, que é aquele que convive com pessoas, é um parte do seu patrimônio. Então você naturalmente tem direito de exigir prestação de contas, de ver como é que estão sendo gastos os valores do condomínio, tem direito de acesso à informação, participar das reuniões. Exatamente, essa de maneira geral são os deveres e direitos do condomínio. Hoje é muito comum nos condomínios terem os síndicos profissionais, não é isso? Isso. Era muito comum antes ser o síndico morador. Imagina, onde aquela pessoa que às vezes não tem experiência nenhuma de gestão, né? Muito menos de gestão condominial. Às vezes pessoas nunca moraram em condomínio, que iriam ali ser síndico apenas para ter a sua taxa condominial, ali ser abonado da sua taxa condominial. Imagina como é você, uma pessoa assim comum, gerir um condomínio. Não é nada fácil, né, Charles? Não é nada fácil, porque o condomínio exige diversas habilidades e diversas atribuições técnicas. Você precisa entender um pouco de gestão, entender ali um pouquinho de contabilidade, que você vai ter que prestar conta. É óbvio que a administradora te auxilia isso, mas você precisa saber o que está sendo gasto, é o seu nome que está ali. Você precisa entender de gestão, porque você vai gerir os recursos que estão entrando, vai gerir o pessoal, a equipe. Você precisa entender um pouquinho de engenharia, porque vai surgir um problema. Você tem que saber pelo menos a quem perguntar. O mínimo que você tem que saber é fazer a quem eu vou consultar. Você precisa entender aquilo um pouco, se é um problema na fachada, se é um problema interno, enfim. E você precisa entender um pouquinho de questões jurídicas, porque você vai ter que manter a ordem e a boa convivência nesse condomínio. É muito difícil uma pessoa que não se dedica exclusivamente a essa atividade a garanhar todas essas atribuições. E a gente sabe que normalmente, principalmente nessas convenções de condomínio inaugural, o pessoal fala, pega aí o condomínio que é mais antigo, mais velho, que tem à disposição, que quer isso, que quer aquilo. Só que o síndico profissional, ele tem uma formação adequada, ele se preparou, ele se dedicou para isso. De certa forma, ele tem a sua imparcialidade. Então, assim, acho que a composição ideal ali na diretoria do condomínio é botar um síndico profissional e o conselho fiscal, o subsíndico, o conselho de moradores, porque você vai equilibrar ali um conhecimento técnico profissional junto com a pessoa que vai fiscalizar essas ações. Acho que traz mais natureza, porque, por exemplo, vamos imaginar que quem está causando um problema no condomínio é o seu melhor amigo e você é o síndico. Você fica até constrangido de, por exemplo, cobrar o boleto atrasado, de reclamar que ele está bagunçando, enfim. Envolve interesses interpessoais. Então, de certa forma, o síndico profissional é esse agente externo que vem para trazer esse elemento de sobriedade, profissionalismo. É muito importante hoje nesse mercado imobiliário, de condomínio em geral. Eu estava vendo a matéria da Folha. Hoje, 1/3 da população brasileira vive em condomínios. Muita gente, né, Charles? É muita gente. E a tendência é aumentar. E está aumentando também essa procura por síndicos profissionais, né? Como você bem colocou aí, existe uma tríade que tem que trabalhar no condomínio, que é o síndico profissional, que ele toma atitudes de forma imparcial, como você falou aí. A parte do advogado, é importantíssimo ter um conciliador ali dentro do condomínio, até para fazer na participação da elaboração dos documentos que é pertinentes ao condomínio, né? E a própria condução da reunião de assembleia. Se você estiver numa assembleia para você tomar determinadas atitudes, por exemplo, você vai querer fazer uma alteração de fachada. Isso. Aconteceu recentemente no prédio que eu moro. O pessoal quer colocar um espaço para botar split. E como isso naturalmente vai para a fachada, tem que ter um quórum qualificado, específico, alteração de fachada. Então, assim, o advogado que está conduzindo ali junto com o síndico, com o conselho fiscal, com a administradora, precisa ter esse domínio. E você precisa também do engenheiro. É fundamental. Porque aí você vai tirar as caixas de ar-condicionado e você vai colocar ali toda a estrutura para se fazer a instalação dos splits. E aí?
é só o advogado e o síndico que vai definir isso. Se precisa ter o engenheiro para estar ali orientando. O que é que se precisa? De um projeto de fachada. Todos esses projetos, ele tem que estar registrados, né, Charles? Com a RT. Com a RT, tudo comprovado. Tudo isso gerando mais segurança. Né? É fundamental, e principalmente quando envolve. Assim, normalmente quando é um projeto de fachada, assim, chama a atenção, porque todo mundo vê, então normalmente o pessoal ainda toma as precauções. Mas a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas obras internas dos condôminos. Isso. Porque, assim, são diversos problemas que podem acontecer. Você, como engenheira, sabe. Eu vivo como eu digo assim, do rebote, né? Eu convivo com esses problemas pelo rebote. Mas, assim, muitas vezes a obra pode acontecer em situações. Algumas previsíveis e outras imprevisíveis. E que pode prejudicar não só aquele morador, como todos os condôminos. Principalmente essa regulação, esse acompanhamento do profissional de engenharia, principalmente nessas obras dentro das unidades privativas, para não ter uma sobrecarga, para não mexer com tubulações que não mexem. Paredes. Deixa eu lhe dizer, se lá no seu prédio não tiver, Charles, é muito importante se ter uma consultoria com um engenheiro e se implantar dentro do condomínio tanto uma gestão de reformas e um plano de manutenção. Todo condomínio precisa ter um plano de manutenção, todos os apartamentos precisam ter um plano de manutenção também, para você cuidar de todos os sistemas, de todos os subsistemas, e precisa principalmente ter um plano de reformas dentro do condomínio. Nenhuma reforma pode ser iniciada dentro de uma unidade autônoma sem antes preencher esse plano de reforma. Onde nesse plano vai ter todos aqueles questionamentos, que tipo de reforma eles vão fazer. Aí a gente recomenda se precisa de projeto, se não precisa, porque existe procedimentos dentro do apartamento que não vai precisar de projetos, mas existe contemplações que se vai fazer que precisa de projeto, precisa de ART. Quem for executar precisa ser executado por um profissional que seja habilitado, capacitado para exercer tal função. Porque, para evitar que aconteça de você fazer algo que comprometa a segurança do próprio condomínio, né? Existem pessoas que tiram pilares dentro de uma edificação, que furam pilar, que fura viga. Então, isso perde o desempenho daquela estrutura. Eu me lembro de um caso até aqui em Maceió, acho que deve ter uns 2 anos, acho que tu vai até lembrar, Renata, de uma senhora que queria fazer uma reforma no prédio, botou lá o pedreiro aleatoriamente, o cara foi quebrar alguma coisa, não sei se ele queria ampliar a cozinha, se queria integrar com outro cômodo, não sei que ele meteu uma marretada numa viga do prédio, o negócio foi tão profundo que teve rocha, o prédio teve que ser interditado. Aí foi aquele labafério para ver se achava um engenheiro da construtora antiga, para ver se capturava as plantas, para ver qual seria. Depois que o cara meteu a marretada na viga, meu irmão, o problema já foi feito. É verdade. Então, e metem mesmo, viu? Não querem nem saber. E assim, tudo que você vai mexer antes, você tem que entender o que está ali por trás. Não é simplesmente eu quero derrubar essa parede, eu vou chegar aqui com a marreta e derrubar essa parede. Sim. Não é assim, né? A gente tem que entender que a gente está comprometendo toda a segurança dos moradores. Olha esse caso que você contou. Você imagina? Não, loucura. Que transtorno. Você tá em casa, começa a ter um monte de rachadura, o prédio dá uma leve sacudida. Meu Deus, o que é isso? Aí todo desgaste, sai todo mundo do prédio. Ai, pessoal, 2 dias interditado. E esse povo vai dormir aonde? Diga aí. Que transtorno. Por conta de uma certa imprudência, né? De irresponsabilidade mesmo. Uma certa irresponsabilidade. Então, é muito importante a gente ressaltar até que, para quem está nos assistindo hoje, dessa importância de ter esses profissionais por perto dentro do condomínio. Vamos falar um pouco sobre taxa condominial. Então, acontece casos de moradores atrasarem a taxa condominial, isso gerando inadimplência para o condomínio. Qual é o dano que isso pode causar para esse morador que atrasa essa taxa condominial, Charles? Vamos lá. O atraso da taxa condominial, primeiro que o morador que está pagando isso, ele precisa ter a consciência que ele está rateando despesas comuns. Quando um desses moradores deixa de pagar, você está tendo ali uma divisão -1. Então você está onerando todo mundo, você dificulta o fluxo de caixa do condomínio exatamente para contratar esses profissionais, para fazer a reforma. Então assim, é importante ter essa consciência. Quais são as consequências? O condomínio pode tomar as medidas básicas de
restrição do nome do condomínio, SPC, Serasa, fazer o protesto no título, no cartório de títulos, protestar o nome daquele condomínio, ele tem a garantia de entrar judicialmente. Isso é pior para o condomínio, por quê? Para o condomínio que está devendo. Porque ele vai, se for fazer um acordo, vai ter que pagar custas judiciais, vai ter que pagar honorários advocatícios, e em alguns casos é possível até, inclusive, que o condomínio consiga absorver a propriedade daquele bem imóvel e tire do dono e possa fazer um leilão, fazer uma venda para cobrir esses gastos. Com quanto tempo, Charles, sem pagar, a pessoa perde chega a perder um imóvel? Uma média. É pelo valor que ele deve. Eu peguei um caso, rapaz, foi o meu primeiro caso no direito imobiliário, tem alguns anos. Era uma dívida de uns 250 mil reais. Poxa, fazia aí anos que não pagava. A parte da entrega do condomínio, que a construtora entregou, era um condomínio de lotes para construção de casas, até aquele momento, acho que devia ter uns 20 anos já, sem pagamento nenhum. Então, assim, tinha diversos processos judiciais. Naquela época, eu consegui costurar um acordo via condomínio, via judicial, que a gente evitou essa perda da unidade. Mas, assim, por exemplo, o imóvel lá, na época, digamos, 500 mil reais, tinha 230, ele já estava ali no teto. Se subisse um pouquinho mais... Ele vai ter que pagar ainda. Perde o imóvel, ainda tem que... Tem que pagar. Então, assim, e a gente vê muito isso, caso. O que é que acontece habitualmente? O imóvel é de herdeiro, aí vai para o inventário, aí ninguém quer pagar o condomínio, vai formando aquela famosa bola de neve. Aí gera até um prejuízo para a família, porque na hora que for vender, não sobra nada. Tem que abater 30, 20, 40, 50% do valor do bem no imóvel. Então é melhor manter as taxas em dias, manter isso planejado, e o condomínio pode fazer essas diversas maneiras de cobrar esse crédito. Seja nas maneiras básicas, a notificação extrajudicial, colocar no SPC, no Serasa, protestar, e naturalmente também o processo judicial. Ô Charles, a inadimplência chega a ser um dos maiores conflitos dentro de um condomínio? Eu acredito que os maiores conflitos são os conflitos de convivência. Convivência. A inadimplência tem, aí você varia muito do perfil de cada prédio, varia muito de uma circunstância ou outra. Normalmente, se é um prédio que tem uma comunicação efetiva, que está ali conseguindo mostrar as benfeitorias que está fazendo, normalmente a taxa de inadimplência ela é baixa. Tá. Agora, os conflitos de convivência, o cachorro, o barulho, isso, aquilo, relações humanas não são fáceis. Não são fáceis. Me fez lembrar no prédio que eu morei de crianças brincando. E aí tem crianças que são bem expansivas, onde pegam as bolinhas da piscina e saem espalhando por toda a área sem ser só naquele espaço kids, mas por toda a área do hall do apartamento. E aí, Charles, um morador passou e botou no grupo do condomínio, que eu sou contra também, essa história de deixar grupo de condomínio aberto. Eu acho que grupo de condomínio tem que ter, mas só para informações. Moderado, também acho. Eu acho que qualquer situação tem que ir para o livro de ocorrência lá, né? Que hoje tudo é nos aplicativos, enfim. Mas aí eu sei que um determinado morador tirou a foto da criança com aquela bagunça. Mas, Charles, isso gerou uma confusão no condomínio. Imagina a mãe com raiva, aí os outros defendendo, aí começou o Huawei. Foi um conflito grande que teve justiça envolvida nisso aí. Entendeu? Por falta de respeito, enfim. Você já lidou com uma situação parecida com essa, Charles? Eu nunca cheguei a esse ponto. Mas assim, prestando consultoria para condomínios, a gente vive em situações muito similares. Por enquanto não teve nenhuma medida judicial, mas a gente vê muito. Às vezes é um senhorzinho que mora no primeiro, segundo andar e ele se incomoda com as crianças. Mas aí precisa ter aquele bom senso. A criança que está calada, ela está doente. Eu, pelo menos, quando era menino, eu tocava o terror em casa, na escola e na igreja. Era luta. Então você tem que ter um bom senso ali, no horário normal, não tem o que fazer. A criança está ali, está usufruindo da sua área comum. Agora, passou de um horário, também cabe o bom senso dos pais. Olha, está ficando tarde, o senhorzinho lá precisa descansar. São essas situações. Tem muita questão envolvendo animais ultimamente, né? Que as famílias estão cada vez mais com animais, regras de condomínio. Então, assim, essas relações interpessoais dentro do condomínio geram uma demanda
bastante. Tem alguns edifícios que não deixam sair com o animal pelo pilotis. E você tem que sair pelo subsolo. Isso. Só que o prédio não foi concebido para passagem de pedestres, né? A rampa de acesso ao subsolo não foi concebido para pedestres. Foi concedido apenas para fluxos de carros. Aí, quando se pega uma situação dessa, eu digo assim que eu já morei num prédio que até fizeram, Charles, um corrimão na parede da rampa do subsolo para poder as pessoas passarem. E assim, tudo bem que era um prédio de pessoas mais jovens, mas se fosse uma pessoa, digamos que sua avó, tivesse que passar por essa rampa, e aí, como é que agem quando um condomínio determina situações como essa, que a gente sabe que não é o correto? E digo mais, normalmente o motorista, quando vai entrar, muitas vezes ele não está vendo ali o final. A rampa foi tão feita para Veículo. que tem um ponto cego e você não vê uma pessoa passando próximo. Nesse caso, deve-se fazer aí o registro formal na ata do condomínio, na portaria, e se não obtiver êxito, a última possibilidade é o judicial, mas eu recomendo que você solicite uma assembleia, que você mostre as suas razões. Eu acredito muito no diálogo. Eu comentava com você aqui antes que a etapa judicial ela tem que ser a última, porque ela é desgastante para todo mundo. Então, assim, o principal ponto vamos aqui comunicar, mostre quais são os problemas, mostre esse prédio foi concebido para um veículo. Quando nós estamos colocando pessoas, e às vezes não só tem idosos, tem crianças, tá passando, às vezes você vai entrar com o carro de uma vez, mesmo que você não esteja infringindo lá nenhum limite de velocidade, você está no ponto cego. Então, você tentar mostrar isso para o conselho do condomínio, para os próprios condôminos, mostrar essa importância e, posteriormente, se você não obtiver êxito, solicitar essa medida de maneira judicial. Acredito que nesse caso já deve ter julgado no STJ falando que é cabível, porque é aquela história. Foi feito por um carro, uma pessoa está passando. É óbvio, né? É óbvio. São coisas óbvias. Essa parte da conciliação, né, está sendo muito utilizado hoje em dia. Eu, às vezes, sou convidada, né, como engenheira, para poder atuar em alguma situação onde que antes de entrar na justiça, aí a gente vai num cartório, né, que tem lá um conciliador. Para que a gente possa esclarecer algumas situações antes de recorrer à justiça, né? E isso tem sido uma demanda comum hoje em dia, não é isso, Charles? É a tendência, porque o Poder Judiciário, eu falo isso como advogado, foi até uma escolha de carreira minha, ele muitas vezes serve como instrumento para quem não quer resolver o problema, porque ele é muito moroso. Hoje a duração média de um processo judicial simples são 5 anos. Então imagine 5 anos até você resolver aquele conflito. Então a gente tem essa tendência de impulsionar, o próprio judiciário tenha tomado medidas que favorecem, que incentivam a mediação e a conciliação. E o engenheiro tem um papel fundamental nisso, porque ele vai dar um parecer técnico, ele vai dizer, de maneira estrutural, de maneira no aspecto da planta do condomínio, não é uma questão técnica, é possível fazer isso, não é possível. Ou isso causa um dano ou não causa um dano. Nós tivemos um caso recente aqui em Maceió também do Kel Ferretti, que botou uma banheira na varanda. Na varanda e assim, mas não vai causar dano, só eu e meu menino. Mas veio um profissional, um cara técnico, que fez realmente ali o estudo de viabilidade. E viu quanto aquele condomínio, quanto aquela parte ali consegue sobrecarregar de carga. Mas o peso não é exorbitante. Não, mas tem questão da tubulação, pode ter um vazamento, esse vazamento de alguma forma pode prejudicar a estrutura e mofando, enfim, são N questões que é exatamente alguém que seja preparado para dar essa opinião. E feito de maneira extrajudicial é melhor para todo mundo. É verdade. Inclusive até um serviço que os engenheiros e arquitetos podem oferecer. Esses pareceres são cada vez mais normais, principalmente quando tem a divergência. Quando a gente fala de vícios construtivos, tem ali o prazo de garantia e tal. Só que os vícios ocultos, que são aqueles vícios que não são de fácil visualização. Ele tem ali um prazo maior. Você, a partir do momento que você toma ciência, você pode acionar. Comunicar. Só que você precisa ali de um parecer técnico. Isso. Então, naturalmente, as partes, isso eu já atuei bastante, cada uma das partes contrata o seu laudo, leva esse laudo ao juiz, e o perito judicial vai verificar lá, ter sua própria análise, pegar um pouco de informação de cada uma das partes.
é uma demanda muito recorrente e acho que vai ser ainda mais nos próximos anos. Realmente está sendo muito recorrente, porque isso vai, Charles, desde a hora que a gente está entregando um imóvel. Eu trabalho muito com essa parte de entrega de imóveis e a gente conscientiza aquele morador. Eu como técnica, eu como engenheira, então eu tenho aquele papel de conscientizar aquele usuário, né? Aquele morador, aquele dono do apartamento que está comprando, de fazer aquela vistoria adequada. E aí eu conscientizo ele, que tem vícios, que é de fácil constatação, que é aquele que a gente vai conseguir identificar agora. Que ali a gente já encurta grandes prejuízos que ele possam ter futuramente. Só que existe, como você bem falou, os vícios ocultos, que esses vícios só se aparecem com o passar do tempo, não é isso? Depois que ele está usando, que ele está fazendo as manutenções. E aí a gente também informa da importância de se fazer as manutenções. Porque, diga-se de passagem, às vezes você compra um apartamento, você não quer fazer nada, nenhum tipo de manutenção, você não está ali preocupado com nada, e também culpa tudo o construtor ou a construtora por qualquer falha que venha acontecer. Então, hoje é um dos nossos papéis, é de fazer a conscientização para aquele morador que ele precisa se fazer as manutenções. Como é que você lida com isso, Charles? Você pega também situações que você vê que aconteceu por falta de manutenção do usuário e ele está culpando ali o construtor? Eu tenho um caso desse clássico. Caso desse que eu tenho até... acho que é um dos poucos processos judiciais que eu tenho. Uhum. Tinha-se uma manta, acho que é manta asfáltica, o termo. Sim, tem a manta. Tem ali o prazo de garantia, que você precisa trocar, cuidar de determinado período. Porque todos os materiais têm a sua vida útil. Uma manta, por exemplo, tem 5 anos de vida útil. Então, depois de 10 anos, a mulher agora quer dizer que a infiltração da casa dela toda é culpa do construtor, quando na verdade ela sequer trocou, teve manutenção ou cuidado adequado com aquela manta. Isso também serve muito para o construtor também se precaver. A importância de uma entrega de um manual de garantias, que você vai estabelecer ali quais são os cuidados. E também acho que assim, principalmente quando a gente está falando de imóveis que tem essa relação consumerista, acho que também cabe o papel do construtor ele recomendar, olha, você precisa fazer aqui a vistoria, igual carro, a gente não compra um carro zero aí, não tem que fazer vistoria a cada 1 ano ou a cada 10 mil quilômetros. Não, o apartamento é isso. E eu ainda digo mais, o carro você compra e desvaloriza. Um imóvel você compra e valoriza. E valoriza, é verdade. Então, assim, é um investimento que tem um retorno sobre capital melhor do que a revisão do seu carro. Então, assim, acho que é importante criar essa cultura do mercado. Assim, dos construtores, até para se eximirem dessas diversas ações de vícios repetitórios. Ter esse momento de entrega da unidade, manual de garantias. Fica, inclusive, a dica para os engenheiros. Porque, assim, a gente imagina grandes construtores, mas tem muitos construtores médios que estão empreendendo no mercado da construção civil. O mercado está aquecido e o cara não tem o seu manual de garantia, não tem esse... Você pode oferecer esse serviço ali para ele entregar para os seus clientes. E esse papai de educar, ó, cara, tá aqui e você tem que fazer manutenção nesse período. Tá vendo esse aqui, manual de garantias? Aqui tem o prazo da manta, o prazo da tubulação, tudo, dos rejuntos, do simples rejunte de um banheiro. Pronto. Eu trabalho com isso, viu, Charles? Aproveitando aí para fazer o meu merchan, né? Então, eu trabalho elaborando, sim, os planos de manutenção, tá? E é muito bom você trabalhar com quem já atua nesse mercado já há muito tempo. Eu trabalho na assistência técnica também de uma construtora, então a gente já conhece o que vai e o que vem. Então, assim, é muito importante que a gente já sabe o que pode causar. Então, quando a gente vai elaborar esse plano, quando a gente vai elaborar esse documento, a gente já vai naquelas particularidades. E tem situações que, você sabe que a partir do primeiro ano, você já começa a perder a garantia da construtora. Porque existe uma regra que diz, a construtora lhe dá a garantia de 5 anos. Mas isso não é geral, não é para tudo. A partir do primeiro ano, você já começa a perder a garantia de alguns sistemas. Então, aí a gente especifica isso direito e conscientiza. Através de vídeos, na própria entrega dos apartamentos, eu treino toda a equipe para que quando for entregar os apartamentos, eles façam essas observações, porque é importante, né, ter esse conhecimento para evitar os desgastes, né, e evitando conflitos, que não deixa de ser conflito. Chega a ser desgastante. E assim,
O sonho do brasileiro sempre é a casa própria. É. O sonho do brasileiro é adquirir Imóvel. o seu imóvel. E assim, é um marco de investimento para todo brasileiro médio. O imóvel movimenta a economia. Estava vendo inclusive uma matéria da Folha também essa semana de que os jovens agora, porque estão preocupados com a oscilação da economia, estão adquirindo mais imóveis. Então assim, é um bem tão Precioso. precioso no quesito social, no quesito moral, no quesito de sonho, e tão precioso no valor econômico. Porque quando a gente fala de um imóvel popular, 100 mil reais. 100 mil reais é dinheiro, rapaz. Ô Charles, às vezes a pessoa tira toda a sua economia, tudo que tem, FGTS, o que já vai ter no futuro. para poder investir no imóvel. Então, assim, é o básico, você ter ali o plano de manutenção, você vai precaver prejuízo para você, o seguro morreu de velho. E é interessante que por conta de algumas tragédias, por conta de alguns acidentes, hoje existe até uma lei municipal que exige a periodicidade de se fazer a inspeção predial, né? Fala muito das inspeções dos edifícios comerciais, residenciais, hospitais, né? Enfim. Mas que todos os imóveis precisam se fazer a manutenção. Eu fui fazer uma vistoria numa casa e aí uma infiltração, né? Problemas de infiltração, que é um dos problemas mais recorrentes da construção civil. E aí, quando eu fui olhar, era simplesmente falhas nos rejuntes. Piso, parede, uma casa antiga de mais de 30 anos. Então, o sistema de impermeabilização se tinha ali, né, já estava todo comprometido. E sem você ter os selantes adequados nos encontros dos revestimentos, provocava essa infiltração. E a pessoa disse para mim que nunca ela imaginou que precisava refazer aquilo ali. Então, assim, né, a falta de conhecimento ainda de algumas pessoas faz com que provoque problemas nas instalações da sua casa, do seu imóvel, por umas simples manutenções básicas, né, Charles? E eu digo mais, quando você está comprando um imóvel de terceiro, que já não é ali relacionado diretamente à construtora, já não está mais na garantia da construtora, eu acho que essa vistoria prévia antes da aquisição do imóvel, ela é fundamental. Fundamental. Dobrado em relação até você comprar um imóvel. Porque assim, quando você está comprando um imóvel da construtora, você tem ali uma relação consumerista, tem algumas garantias, a construtora tem suas obrigações, mas principalmente para imóveis de terceiros, é fundamental. Aluguel eu vejo muito. Aluguel, pense numa confusão. Na hora de assinar o contrato, todo mundo feliz. Na hora de devolver as chaves, é um roubo. Então, se você não faz uma vistoria direita, não faz um laudo, né? Porque tudo tem que ser elaborado, um laudo, constatando tudo, e você faz o laudo do aluguel e depois da saída. Da saída, né? Da entrada e da saída. Aí eu vejo de caso, mas quando eu aluguei não estava assim. Agora, meu amigo, pra gente provar como foi que alugou, que não foi que alugou. Então, assim, esses são cuidados básicos. Eu acho que a gente ainda tem muito desleixo com o bem imobiliário no Brasil. Nós precisamos tratar isso de maneira mais profissional, em todos os âmbitos, seja na estruturação jurídica daquele empreendimento, seja na manutenção daquele empreendimento. Porque a gente tem aquele negócio, o meu primo faz, meu sobrinho faz. Não profissionaliza, né, Charles? E quando vai para um bem imóvel, assim, para mim me deixa mais chocado, porque a gente está falando de bens que valem muito dinheiro. Se é um imóvel popular de 100 mil reais, já é muito dinheiro. Aí você vai, às vezes, para imóveis que estão valendo 1 milhão e 500, 2 milhões de reais, e a pessoa não está tendo esse zelo, mas o carro dela lá que custa 150 mil, ela tá, meu amigo, seu apartamento vai valorizar. Se no futuro você quiser vender em bom estado, vai ter um ganho de capital maior. Tudo isso é fundamental. Acho que a profissionalização desse cuidado no mercado imobiliário é fundamental e acho que é a tendência para os próximos anos. Ô Charles, quando a pessoa compra um imóvel, se ela comprou esse imóvel e depois ela percebeu de vários problemas que tem naquele imóvel, existe alguma garantia legal que ela pode reter esse valor de volta do imóvel comprado, Charles? Vamos lá. Sobre esses vícios no imóvel, a gente precisa primeiro de um diagnóstico de que tipo de vício é esse. E na maioria das vezes, quem vai dar o diagnóstico se isso é um vício estrutural, se é um vício básico, é um engenheiro. Um perito, né? Um perito. O que é que o judiciário preza? Ele preza sempre pela manutenção do contrato celebrado. Então, assim, se
for verificado que aquele comprador tem um dano que realmente esteja diminuindo o seu valor do seu imóvel, que esteja fora da garantia legal, a lei estabelece alguns marcos temporais para cada tipo de vício. O Código Civil hoje não tem uma padronização, é 5 anos, ponto. Não, ele é dividido nas escalas de risco de cada vício, inclusive existem vícios que superam esse período. Isso. Mas é importante assim, você trazer esse engenheiro para diagnosticar esse tipo de vício, qual foi a origem dele, e detalhar isso. E naturalmente, se isso estiver prejudicando, você pode pedir o ressarcimento aí pelos danos causados, sejam eles materiais, que foi, sei lá, um dano que lesou no seu imóvel, seja eles imateriais, como dano moral, a dor de cabeça, de ter aquela dificuldade, aquilo prejudicar o seu dia a dia, é possível ter o ressarcimento desses valores. Mas é importante, fundamental nessas ações, um laudo. É fundamental. É porque o laudo é que vai basear o juiz a tomar a decisão, não é isso? E vai basear até, mais do que o juiz tomar a decisão, até a ação do advogado. Tá. Porque se vier um laudo troncho, não tem, um laudo errado, para ficar mais formal, não tem malabarismo e hermenêutica jurídica que conserte. O pessoal fala isso muito no tributário, mas serve para engenharia. No tributário o pessoal fala que se vier uma contabilidade errada, com problemas, não tem advogado tributarista que resolva. Porque quem produziu as provas ali foi o contador. Na mesma área, nessa área imobiliária. Se o laudo não vier substanciado, com fundamento, bem feito, com uma pessoa especializada, não tem hermenêutica jurídica, não tem tese jurídica que vá solucionar aquilo. Então, ele vai servir de base para o seu advogado elaborar a sua solicitação de maneira técnica e, principalmente, vai fundamentar a decisão do juiz. Então, assim, é um princípio básico. Porque, assim, advogado entende de lei, de elaboração de contrato, quem entende de obra é engenheiro. Então, assim, a linguagem é técnica. O próprio juiz se sente mais confortável para tomar uma decisão se tiver um respaldo do engenheiro. Se não for de fontes, vozes da minha cabeça. Fontes, vozes da minha cabeça. Quem gosta de dizer isso é meu filho. Ô mãe, isso é do Instituto Vozes da Sua Cabeça? Ô Charles, e assim, a gente já está chegando assim na reta final daqui do nosso podcast, que é um bate-papo bem gostoso, bem interessante. Eu queria que você passasse ainda mais algumas informações para as pessoas que estão nos assistindo. Se essas pessoas que estão querendo comprar um imóvel novo, quais são as dicas que você dá para que ela se assegure de que ela está comprando um imóvel com qualidade, né, dentro de todos os trâmites legais? Vamos lá, primeiro vamos dividir essa aquisição de imóvel, do seu próximo imóvel, vindo ele de uma construtora e vindo de um terceiro. Certo. Você vai comprar um imóvel de uma construtora, primeiro ponto, peça o registro memorial de incorporação, pelo amor de Deus. Tá. Principalmente no local, como Alagoas, o mercado da construção civil aqui, ele é diferente de outras cidades. Em outros locais nós temos muitas construtoras, mega construtoras. Aqui as construtoras são construtoras muitas vezes familiares. Tá. Que você conversa com o dono, que você conhece quem são os donos. Então, nesse tipo de mercado, que ainda não é mega, verifique a segurança jurídica desse empreendimento. Primeiro, vá lá no memorial, veja se realmente existe. Alagoas já tiveram alguns casos de construtores que quebraram, que faliram. Construtores que sequer, acho que muitas vezes cometeram estelionato. Diga aí. No começo da minha carreira, o cara comprou tudo errado, tudo troncho. Se o valor estiver muito abaixo do mercado, desconfie. Tá. Vá lá, verifique o memorial de incorporação. Uma coisa que vai te dar muita segurança é se tiver o patrimônio de afetação naquele empreendimento. O que é esse patrimônio de afetação? Vamos explicar para você. Vou contar a história de como surgiu. Não sei se você vai lembrar, Renata. Tinha uma construtora muito famosa na década de 90 chamada Encol. Sim. E a Encol ficou classificada como uma empresa que fazia qualquer negócio. Ele recebia de roupa de entrada, carro, móveis. O lema era não perder nenhum negócio. E virou a maior construtora do Brasil. O que é que a Encol estava fazendo? Estava fazendo ali o que a gente chama de pirâmide albanesa. Ela construía um empreendimento, só que ela ficava sem recursos para construir aquele empreendimento. Então ela lançava um novo empreendimento para pegar esses recursos e aplicar naquele que faltava. Aí quando ia construir o outro... Isso. A quebra da Encol foi tão grande, mais de
70 mil famílias prejudicadas, milhares de empregados, que trouxe uma inovação legislativa. Que surgiu esse Instituto do Patrimônio de Afetação. E o que é que ele funciona? Digamos que esse aqui é o empreendimento que eu estou construindo. Se eu coloco ele dentro do patrimônio de afetação, eu estou criando um véu. E esse véu ele vai proteger o quê? Os recursos do condomínio desse empreendimento vão exclusivamente para a conta desse empreendimento. Então, eu como construtor não posso pegar uma parte do recurso desse empreendimento e comprar tijolo para a outra obra que eu tenho. Fica tudo recluso ali. Certíssimo. E mais do que isso, você diminui o risco daquele empreendimento. Em que sentido? Digamos que eu tenha outra obra e aquela outra obra, sei lá, desabou e causou diversos danos. As dívidas dessa outra obra não vão alcançar o patrimônio dessa obra que está sobre o véu, sobre a capa de proteção do patrimônio de afetação. Eu acho que é uma grande segurança jurídica, principalmente se você está comprando ali na planta. Além disso, solicite lá o memorial para ver quais são os materiais que são utilizados para aquela construção, qual é o padrão de qualidade, de entrega. É importante você verificar isso. Peça um memorial do quais são os materiais que são utilizados, as marcas. Leva para o seu engenheiro de confiança para ele dar uma analisada. Ó, aqui é bom, não tá? Tá de boa qualidade, não tá? Porque eu, particularmente, não tenho condição de dizer se o rejunte que foi aplicado é um rejunte de boa qualidade. Não faço a menor ideia. Nunca estudei rejunte. Então, quanto mais um advogado, um dentista, um médico que está comprando o seu... ele foi feito para outra coisa. É verdade. Então, verifique esse padrão de qualidade, se certifique dos níveis de garantia que são entregues pela construtora e faça o seu plano de manutenção. Se você está comprando um imóvel de terceiro, meu amigo, antes de assinar o contrato, ali na promessa de compra e venda, você já contrata a vistoria. Porque é um imóvel que já tem um tempo. Você precisa ver exatamente quais são os danos. Entendeu? Você precisa verificar qual é o real estágio. E além disso, nós temos a famosa due diligence imobiliária, que é você verificar as documentações. E essa due diligence ela envolve vários fatores. Tanto para construtoras, quanto para quem está comprando. Por exemplo, para a construtora. A construtora quer adquirir aquele terreno ali. Ela tem que ver o potencial de construção, o nível de construção, esse solo, ele consegue comportar ou não, aí tem uma questão ambiental ou não. E para o morador, seja ele prédio novo ou não, você precisa ter um panorama que te dê segurança. Eu recomendo até para quem está vendendo, solicitar que seja feita essa vistoria no processo de negociação, porque te dá uma defesa, uma segurança, porque se daqui a 2, 3 anos ele diz, mas está aparecendo a infiltração, não, meu amigo, mas aqui o laudo daquela época estava tudo direitinho, você precisava fazer a sua manutenção. Então é uma segurança tanto para quem está comprando como para quem está vendendo, tanto para a construtora quanto para o consumidor. Ô Charles, o que é que você me diz quando alguém quer comprar algum imóvel que é de inventário ainda, que ainda não saiu o inventário e aí se viu numa boa oportunidade, porque às vezes aquela família vende por um preço mais barato. É seguro para quem está comprando, comprar um imóvel que ainda não saiu em inventário? O que é que você diz sobre isso? Se o processo for juridicamente bem feito, O que é inseguro? Aquele contrato de gaveta. Aquele contrato de gaveta só gera obrigações interpessoais. Agora, se você, por exemplo, você fez ali a promessa de compra e venda, solicitou ao juiz do inventário que fosse vendido, o juiz concedeu a autorização e essa autorização foi cedida, aí você pode comprar com segurança. E é natural. Eu digo isso porque é muito a função do advogado. O advogado parece que ele é o cara que vai acabar com a alegria. Não, mais do que isso. A nossa função é fornecer mecanismos para o nosso cliente de negociar o preço. Por exemplo, vou dar o exemplo com vocês aí da engenharia. Eu estou apontando aqui os vícios, não é porque eu quero que o negócio seja desfeito, mas é que eu quero que o meu cliente, que está comprando esse imóvel, ele tenha mais substâncias para negociar esse preço. Muitas vezes ele pode aceitar um defeito, contanto que o preço seja mais baixo. Então, essa é a questão, risco-oportunidade, risco e retorno. Quanto maior o risco, o retorno é possivelmente maior. Então, nesse quesito, é importante que é possível você fazer essa compra por inventário, ela é segura, contanto que ela siga o passo a passo judicial feito, seja o inventário feito extrajudicialmente ou judicialmente, é importante que tenha essa autorização. Por isso que é importante a gente se munir de profissionais, seja em que área for, de profissionais que estejam capacitados para atuar
área de atuação. Isso. Não é isso, Charles? E é importante para nós profissionais abrirem os olhos para as possibilidades de atuação. O mercado da construção civil ele é absurdo. Absurdo. A Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias do Brasil, anualmente ela divulga um balanço do mercado imobiliário, feito em parceria com a FGV. Só em compra e venda de imóveis novos foram movimentados mais de 46 bilhões de reais em 2023. Em incorporações foi movimentado 36 bilhões de reais. É um mercado que cria uma cadeia de diversos profissionais. E tem várias funções com que você pode se especializar para atuar. Eu tenho quase certeza que durante a faculdade você não viu engenharia diagnóstica. Não. Você precisou sair. Porque o ensino tradicional não está moldado a essas alterações. Eu estava na UFAL, na minha época de conclusão, e quando eu estava terminando o curso, estava sendo discutido a ementa nova. E os alunos puderam debater essa nova grade curricular. Mas foi um processo de 5 anos para mudar a grade curricular. Então, em 5 anos mudou o mundo. Mudou, são outras dinâmicas. Então, o ensino formal, tradicional, não consegue acompanhar. E os profissionais que estão envoltos a essa cadeia da construção civil, ele tem condição de se especializar para atuar nesses segmentos. Porque, por exemplo, um mercado que movimentou 46 bilhões de reais com compra e venda de imóveis. Você não pode morder uma fatia desse bolo? Pode ser. Você pode morder a fatia desse bolo. Principalmente tratando dessas questões mais específicas que tem poucos profissionais especializados. Eu brinco que, por exemplo, no direito imobiliário nós temos apenas 7% dos advogados atuando. Quanto 5% dos advogados, a maioria dos advogados, 70%, atuam nas mesmas áreas de direito. É muito mais fácil você se tornar referência em direito imobiliário do que em direito trabalhista. No direito de trabalho já tem advogados renomados. Então, assim, eu vou ter que caminhar uma trajetória muito longa. Quando tem menos concorrência, é mais fácil. Eu digo, poxa, um engenheiro de diagnóstico. É muito mais fácil você se tornar referência da sua região. Você se tornar o nome da sua região do que em outras áreas, porque ali já tem outras pessoas. É regra de mercado. É como você disse, né? Quando a gente faz a graduação, é só aquelas disciplinas básicas. E eu me via dentro da construção civil, Charles, mas assim, eu não era plena no que eu fazia. Foi quando a gente vai buscando, a gente vai estudando, que é a melhor coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode parar de estudar nunca. A gente tem que sempre se aprimorar. Então, eu descobri essa área, né, da engenharia diagnóstica, que nada mais é que o estudo da patologia das construções. Nada é novo, só que é uma especialização, sim, renomada. E você identificar, sabe, Charles, o que é que pode causar, né? Porque a gente trabalha com a causa, com a origem, com a prevenção, e a gente dá a terapia, né? Prescreve a terapia daquilo ali para tratar. Então, é algo assim que é totalmente, que está bem novo no mercado. A gente tem o quê? Tem 7 anos também de atuação. Eu estou atuando nessa área. A gente sabe que esse mercado da construção, a construção civil, ela vai envelhecendo. Então, aumenta-se os cuidados. Só que essa área não vai só para os imóveis que estão envelhecendo. Vai desde daquele imóvel que está sendo está sendo implantado dali, né? Então, é uma área maravilhosa, sim, e uma área inovadora e crescente, porque é o mercado que a gente está atuando. E quem chega cedo bebe água limpa, né? Exatamente. Quanto mais cedo você se especializar, quanto mais cedo você se atentar para essas inovações no mercado. Porque, por exemplo, vou desafiar, digamos que nós temos aqui engenheiros e arquitetos nos assistindo. Quantos desses engenheiros e desses arquitetos tem da sua turma de faculdade que atuam nessa área? Conta-se nos dedos ainda. Eu faço essa brincadeira no direito. Vamos lá. Quantos são da sua sala advogados trabalhistas? Boa parte. Quantos são criminalistas? Quantos são imobiliários? Um ou outro que, rapaz, tem um amigo na minha sala. Então, assim, é o que acontece. É uma área nova, é uma área que tem muita demanda e tem muito capital circulando. Tem demanda. A população de condomínios está crescendo. 1/3 da população brasileira vive em condomínio. Então a demanda disso vai crescer. Nós temos o próprio incentivo do governo. Mas ano que vem vai ser fulano. Meu irmão, todo mundo bota. A construção civil é o motor da economia brasileira. É o que gera emprego, que gera renda, que movimenta, que faz circular o recurso. Todo e qualquer gestor, seja ele de direita, de esquerda, do sul, do norte, do centro. E depende, né? Ele vai criar algum mecanismo
para impulsionar a construção civil. Pode ser que ele use mecanismos diferentes, que nem no governo Bolsonaro foi baixar a taxa de crédito. Agora no governo Lula é incentivar boa parte desse dinheiro no Minha Casa Minha Vida. Mas cria toda uma escala, porque o cara da Minha Casa Minha Vida, ele compra Minha Casa Minha Vida, depois ele vende, aí compra outro, vai indo pro alto luxo. Vai crescendo, Vai indo pro alto luxo. Então, assim, o mercado da construção civil é muito bom. É muito, muito, muito bom. E o que não falta são oportunidades para atuar. Eu acho que falta para os profissionais exatamente esse olhar mais clínico de sair do senso comum. O ensino tradicional, e eu falo isso como professor universitário, 3 anos, né, numa cadeira de faculdade, ensinando, sem contar o tempo de graduação. E ele tem ali a função da faculdade, ele não vai te formar como profissional, ele vai te dar um norte. Você vai caminhar por ali. Você vai ali, ó, existe o caminho A, B, C e D, e ele te dá um trailer, uma prévia, uma amostra grátis. Cabe a você, profissional, escolher ali a sua área, se certificar onde você quer atuar e se aprofundar. E quanto mais específico você for, tem uma frase de um influenciador digital que eu gosto muito, que é o Ícaro de Carvalho. O Ícaro fala que o nicho te protege. Então, quanto mais específico você for, melhor. Porque você vai se tornar cada vez mais único. Exatamente. A gente vê isso que tem áreas como, por exemplo, a medicina. É uma área ampla e você tem nichado os especialistas de cada sistema do corpo humano da gente. E ainda subnicha. Tem ainda, sei lá, cardiologista que só atua fazendo determinado procedimento. Tem ortopedista que só opera punho. Enfim. E assim é a nossa área, né? A área da engenharia diagnóstica é uma área ampla, mas também tem as sub-áreas. Então, você se especializa naquele sistema que você vê que é mais, se identifica, que você pode se especializar em engenharia diagnóstica de fachada, de algum sistema, seja ele hidráulico, elétrico, enfim, de pós-obra. Então, é um nicho, realmente é um mercado que está aí aberto para quem queira atuar. Aproveitar essa onda da construção civil. Quem chega cedo bebe água limpa. Exatamente. E aí, Charles, você quer deixar alguma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo, que a gente deixou de falar aqui, incentivar? O que é que você tem para deixar como mensagem final? Estou falando aqui para o mercado da construção civil, para o setor da construção civil como um todo. Primeiro, assim, trazer esperança. É um mercado que movimenta muito recurso. Basta você botar lá, Boletim Econômico de Construção Civil, 2023. Você consegue baixar lá o relatório, todos os índices. Não é achismo, são números. Feito por especialistas, pela FGV. E que tem diversas demandas. E mais do que isso, tem um relatório do Ministério das Cidades que o Brasil tem um déficit habitacional de mais de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de casas. Então, assim, nós temos, durante vários anos, a necessidade de investimento nos próximos 10 anos de 6 bilhões de reais. Então, nós precisamos colocar cada vez mais, suprir esse déficit habitacional. É um problema social. Então, assim, se você se especializar, seja qual for a área, seja você engenheiro para fazer engenharia diagnóstica, seja você querer construir, seja você arquiteto, enfim, seja você advogado, existe uma fatia desse bolo que você pode pegar para si. E o nicho protege. Eu acho que quanto mais nichado você for, quanto mais especialista você for, é mais fácil você tornar referência. Porque tem menos gente fazendo. Então a concorrência é menor. Acho que é isso. Assim, aproveite. O mercado da construção civil está crescendo. Ainda tem poucas pessoas se visualizando. Eu vejo muito engenheiro se limitando. Você é engenheiro de obra. Acabou. Porque as construtoras não estão contratando engenheiro de obra. E engenharia é só isso. Não é possível. Não é possível. E a gente vê diversas áreas, diversos segmentos da engenharia. Então, assim, se você procurar direitinho, se você se especializar, vai dar bom, que é um bolo grande e que dá para todo mundo comer. Certo. E Charles, falando em nicho, você, né, é especialista dessa área do direito imobiliário. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua área e dizer se as pessoas que quiserem te seguir, quiserem te procurar, onde é que te encontram? Se quiserem me procurar, vocês vão lá no Charles B. Vieira. Pode seguir lá. Lá nós falamos sobre direito imobiliário. Nós temos um treinamento sobre direito imobiliário, que é o Pro Imobiliário. Nós formamos esses profissionais com quesitos jurídicos de prática. Nós trazemos o viés teórico, bem fundamentado, mas também nós trazemos o viés do caso prático. Nós fazemos estudo de casos. E sempre bem-vindo. Esse ambiente, acho que nós precisamos fortalecer a cultura da construção. Por isso, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. Porque
advogado e engenheiro não se comunicam. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Na verdade, um indica o outro. É. Eu falo isso nas aulas do meu curso, que é a área de prospecção. Eu brinco que você tem que ser amigo da tríade do mercado da construção civil. Você tem que ser amigo do engenheiro, do corretor e do síndico. Porque você vai indicar esses profissionais e esses profissionais naturalmente vão te indicar. Por exemplo, tem lá uma engenheira que fez um laudo e está vendo que aquilo ali vai precisar de uma mediação mais forte. Ela vai indicar o advogado. E vice-versa, o advogado pegou aquele caso e diz, rapaz, eu não tenho condições de dar um laudo sobre esse rejunte. E ele vai solicitar. Então, assim, quando nós fortalecemos essa cultura da construção civil, quando nós fortalecemos o nosso mercado, nós somos atores do mesmo mercado. Então, assim, nós saímos mais fortes. É verdade. Muito boa essa sua colocação, Charles. Charles, eu quero te agradecer por você ter aceitado aqui esse convite, dizer que as portas aqui estarão sempre abertas para te receber e dizer assim que esse papo de engenharia, a gente traz profissionais dessas áreas porque a gente quer trazer todo esse conteúdo para esse público que está nos assistindo. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora e te convidar, se você ainda não segue o nosso canal Papo de Engenharia, começa a nos seguir, compartilha esses vídeos e toda quinta-feira a gente lança um episódio novo aqui no nosso canal. Então, quero agradecer pela tua audiência e até o próximo episódio.